Olá, pessoal. Meu nome é Henrique Bernardes. Estou aqui com o Rafael. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rafael Nardim. Sou advogado e trabalho com o Dr. Henrique na área tributária do escritório Coelho Silva e Centeno Advogados. Isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre softwares, né? E especificamente a questão de sua tributação. Hoje o tópico é tributação dos softwares, mercadoria ou serviço? ICMS ou ISSQN? Uma grande dúvida que está sendo travada já há alguns anos e que traz consequências bem significativas para o contribuinte. Como a gente sabe, o ICMS, que incide sobre as mercadorias, a circulação das mercadorias, ele tem uma alíquota mais elevada do que o próprio ISSQN, que incide sobre prestação de serviços e tributos distintos em sua questão de territorialidade. Um é que é o ICMS estadual e o outro, que é o ISSQN, municipal. Bom, o que gerou a discussão, o que gerou essa necessidade de discussão? O avanço tecnológico, a popularização de softwares, e softwares cada vez mais complexos, softwares cada vez mais acessíveis, que estão circulando toda hora no nosso dia a dia. Antigamente a gente falava em softwares tipo pacote Office, a gente falava em programas mais consolidados e muito menos acessíveis pela massa, pelo grande público, né? A gente sempre estava falando em questões mais específicas. Hoje não, hoje a gente tem uma quantidade absurda e acessível de softwares nos bombardeando todos os dias, com funcionalidades mais diretas, com aplicações diretas, o que torna o nosso dia a dia mais fácil. Isso gerou, por óbvio, uma atenção da fiscalização. A gente sabe que a fiscalização vai querer tributar em cima desses tipos de mercadorias ou serviços, que é o que a gente vai discutir aqui na frente. Então, gerou uma atenção e essa atenção acabou gerando uma discussão, pois ambos os entes públicos, tanto os estados quanto os municípios, queriam tributar em cima desse tipo de serviço ou mercadoria, que seriam os softwares. Assim, gerou um impasse e esse impasse foi judicializado, foi para os tribunais, e nos tribunais nós tivemos algumas decisões e agora, bem atual, de novembro desse 2020, a gente teve uma decisão que está se consolidando para um dos lados, que a gente vai discutir nesse vídeo. Esse é o escopo geral. Passando então por uma abordagem jurisprudencial, a gente tem o como era o entendimento do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, sobre essas decisões. Antigamente, a gente tinha aqui software de prateleira, né, Rafael? Quando a gente fala software de prateleira, um pouquinho antes, vamos discutir o que seria esse software de prateleira, o que eles trazem como software de prateleira. Exato, até a terminologia utilizada denota a temporalidade do termo, né? Software de prateleira seriam aqueles softwares tradicionalmente comprados em lojas específicas de informática, né? Essa grande discussão, esse vídeo que a gente está produzindo aqui, é o símbolo do amadurecimento desse pensamento jurídico, né? O software de prateleira é conhecido como o software, hoje em dia, né, o não customizável. É o software para o usuário em geral. Ele é um software produzido em larga escala e não direcionado exclusivamente para um cliente, e sim para a massa. Exato. Aqui a gente tem muito uma questão do direcionamento, né, da abordagem, diferente do segundo termo que estava sendo utilizado na época para dizer que era software por encomenda, né? No software por encomenda teria uma customização, teria uma aplicação direta para aquele usuário, para aquele destinatário, o que traria, então, uma diferença por parte do entendimento do STF, no sentido de que software de prateleira seria ICMS, tendo em vista que seria uma mercadoria circulada a toda a população, não teria um destinatário específico, e, por sua vez, um software por encomenda, aquele que seria totalmente customizado para um destinatário, esse seria, sim, um serviço, consequentemente, e seria tributado pelo ISSQN em cada um dos municípios. Perfeito. Então, a gente tem essa questão da terminologia denota, como tu tinha comentado, o aspecto físico, né, que era levado muito em consideração. A questão física que, querendo ou não, direcionava o Poder Judiciário a entender tal produto como uma mercadoria, né?
pô, posso pegar, eu adquiro, levo para minha casa e tal. Com o amadurecimento que nós vamos ver no próximo tópico, é fruto exclusivamente dos avanços tecnológicos, né? Dessa perda, dessa materialidade, do entendimento que o produto não não precisa necessariamente estar, por estar na mão do cliente, não configuraria o fato gerador do ICMS, que seria a circulação de mercadoria, né? Isso. A gente evoluiu, deixou de ser tão somente aquela questão da materialidade, da tangibilidade da questão do sistema, né, de ter algo físico para tocar, nem que seja, muitas vezes, tão somente um código que fica dentro da caixa, né, do pacote Office que a gente instala, baixa, faz um download e instala na nossa máquina e utiliza aqueles código para liberar o acesso, mesmo existindo ou não existindo a materialidade, o entendimento evoluiu, deixou de ser tão somente nesse sentido. Tanto que hoje a gente não vê mais essa aplicação. Hoje a gente vê uma consolidação do entendimento, que ainda, vamos ser bem pontuais, ainda está em julgamento, ainda não finalizou, mas já está em vias de finalizar. A gente tem 2 processos. Fala um pouquinho desses 2 processos, Rafael. Atualmente, o STF está decidindo em conjunto 2 ADIs com origens distintas, né? Primeiro seria a ADI 5659, que foi proposta pela Confederação Nacional de Serviços e tem como objeto o Decreto Estadual 46.877 de 2015 do Estado de Minas Gerais. Na ADI 1945, esta foi proposta pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro e argumenta a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Estadual 7.098, de 1998, do Estado do Mato Grosso. Exato. A gente vê que são duas origens distintas, mas que pela proximidade, pela existência muito justa da discussão que está sendo travada, o STF decidiu por julgá-las em conjunto e aplicar os conceitos ali postos em ambos os julgados. E, consequentemente, isso vai ser uma consolidação de um entendimento para aplicar em outros casos que podem vir. A gente está falando de Minas Gerais e Mato Grosso, legislações específicas de cada um desses estados. Nada impede que outras ações declaratórias de inconstitucionalidade ocorram em outros estados da federação em que tenham legislações nesse sentido, no sentido de tributar, por meio de ICMS, os softwares, a licença de uso. E esse é o grande ponto. Hoje a gente tem que tanto o software de prateleira quanto aqueles denominados software por encomenda, ambos estão vinculados com o ISSQN. Por quê? Porque a gente não está falando numa circulação da mercadoria, nós estamos falando tão somente na licença, direito de uso daquele programa de computador. Consequentemente, fica um caráter muito mais próximo do serviço do que da mercadoria. Por isso que nos entendimentos que estão sendo firmados nessas 2 ADIs, é que ambos os casos a gente estaria falando de ISSQN, desculpa. Porque é serviço, não são mercadorias. A licença de uso está, inclusive, prevista na legislação, na Lei Complementar 116, que é a legislação que vincula todo o ISSQN no território nacional, está prevista esse serviço. Consequentemente, não poderíamos estar criando uma vertente no sentido de ICMS, porque estaríamos sendo atacados por o mesmo fato gerador estaria sendo atacado por 2 tributos, o ISSQN e o ICMS, gerando uma bitributação que não é aceita no país e gerando uma onerosidade ilegal, inconstitucional para esse tipo de serviço, o que não pode se cogitar, tendo em vista que, como a gente já falou, isso está cada vez mais popular, né? Os softwares estão cada vez mais populares, mais vinculados no nosso dia a dia. Não conseguimos desenvolver as nossas atividades sem esses softwares, não conseguimos pensar de uma forma diferente de atuar sem ser com base nesses softwares. Então, houve a necessidade da evolução desse entendimento jurisprudencial pelo STF, gerando uma nova vertente. Exato. Claramente, o Poder Judiciário acabou acompanhando o amadurecimento da sociedade, né? Hoje em dia, como antigamente, nunca se tratou de uma mercadoria, sempre se tratou de uma licença de uso, né? Até
no próximo slide nós vamos analisar como foram os votos dos ministros, e os ministros que votaram a favor da incidência do ISS comentam que não existe a circulação da mercadoria, né? No caso da circulação, né, o entendimento majoritário no Poder Judiciário é no sentido que deve haver a troca da titularidade. E, como nós sabemos, não existe a troca da titularidade num software, né? No momento que nós adquirimos pelo meio físico ou pelo meio digital o pacote Office, por exemplo, a Microsoft não está transferindo para nós a titularidade do software. Ela está apenas nos licenciando, está apenas nos concedendo, através de uma remuneração, né, a utilização do software deles. Tanto que eles que disponibilizam as atualizações, as novas ferramentas, o que denota que, desde o começo, nunca foi uma mercadoria, né? Nesse sentido, nunca ocorreria a circulação desses produtos em favor dos seus consumidores, porque eles não adquiriram a titularidade desses produtos. Então, somente um direito de uso, né? Esse que é o ponto principal. A gente só adquire o direito de uso, uma licença de direito de uso. Eu tenho o direito de usar, mas eu não vou mexer no pacote Office, eu não vou modificar a configuração, modificar a construção do código por trás, né, que os desenvolvedores fizeram para construir aquele pacote Office. Não, eu vou, no máximo, configurar para ser melhor se adequar ao minhas necessidades, mas eu nunca vou customizar, eu nunca vou reescrever o código-fonte do pacote Office. Não, simplesmente eu vou utilizar as configurações para se adaptar melhor às minhas necessidades, mas tão somente isso. Né? Esses são os pontos interessantes da gente verificar. Então, hoje a gente já tem 7 votos favoráveis, o que já dá a maioria. Provavelmente esse julgado vai terminar agora nos próximos dias, próximas semanas, decorrer depois dos recessos do judiciário, e provavelmente vai se consolidar nesse entendimento. Lembrando que esse é um entendimento com origens em legislações de 2 estados, Mato Grosso e Minas Gerais. Consequentemente, esses conceitos que estão sendo postos no julgado podem ser aplicados em outros casos concretos, mas não se aplicam de forma imediata. Exato, o efeito não é automático, né? Não é comparável a uma revogação. Claro que em relação a esse decreto e essa lei estadual em questão analisada nessas 2 ADIs, essas sim vão sofrer os efeitos diretos desse julgado, mas é importante verificar que a consolidação desse entendimento estabelece um precedente que, como muito bem pontuado pelo Dr. Henrique, poderá ser aproveitado em outras situações, em outros estados que atuem ou busquem a tributação de forma diferente do que o STF tem defendido atualmente. Exato. Importante a gente fazer essa ressalva pela não aplicação imediata em todos, afetando todas as legislações de outros estados que porventura existam dentro da federação. Gente, esse é o entendimento. Ambos os pontos, então, se aplicam para o serviço e não como uma mercadoria. Consequentemente, a gente vai estar falando em ISSQN e não ICMS, o que, por um lado, é bom. Se a gente comparar as alíquotas, a alíquota máxima do ISS é 5%, quanto a alíquota do ICMS pode ser para serviços de software, poderiam ser de 5% a 18%, claro, com a possibilidade de compensação, no caso do ICMS, de creditamento, mas, mesmo assim, um diferencial de alíquota muito alto, o que poderia tornar muito oneroso essa atividade. Então, foi um ponto importante, um julgamento importante. Claro, falamos ele de uma forma super singela e rápida agora no presente momento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco. Exato, e caso tenham interesse em outros temas sobre a tributação das novas tecnologias, eu convido vocês a visitar as redes sociais do escritório, as nossas redes sociais, que nós já produzimos outros temas sobre a questão das novas tecnologias, licenciamentos, serviços e tal. Grande abraço. Obrigado pela atenção. Até o próximo.